Olá, meus queridos amigos, continuando aqui, tem 3, ordem constitucional econômica, princípios gerais da atividade econômica. Aqui no direito econômico, enquanto passado a gente falou sobre ordem jurídica econômica, e hoje nós continuamos aqui, ordem constitucional econômica, princípios gerais da atividade econômica. Globalização econômica e concorrência. Apesar do direito econômico concorrencial ser concebido para um Estado-nação, e a regulação do respectivo mercado interno, os atos que aqui são praticados ou aqui produzem efeitos, a globalização é um fato. Normalmente principia pelos acordos de comércio, evoluindo posteriormente para outras searas. Isso tem algumas implicações. Uma delas diz com a harmonização das legislações antitrust dos países que se encontram em processo de integração. Quando um agente econômico sofre os efeitos de uma prática anticompetitiva por parte de agente econômico, concorrente, rival, de nação parecida do mesmo bloco comercial, a legislação tradicional de anti-dumping não é suficiente para coibir a prática, precisamente por se tratar da mesma área de comércio. Daí a importância de acordar no âmbito do bloco comercial uma legislação comum de defesa da concorrência. A substituição das barreiras específicas dos Estados pelas regras da concorrência é mesmo resultado da própria relativização das suas soberanias em nome de um direito supranacional. Na medida que as barreiras ao livre mercado forem derrubadas, vislumbra-se a substituição das leis nacionais em defesa do comércio, antidumping, por uma legislação uniforme de defesa da concorrência, a exemplo do que já ocorre no direito comunitário europeu. Globalização, sua influência no direito interno. Não incidia do fenômeno da globalização, na incidência do fenômeno da globalização, surge a necessidade de descentralização e desconcentração jurídica, articulando-se o direito interno de modo mais atento aos fenômenos da supranacionalidade e internacionalidade. Além disso, a prática de desregulação econômica e desestatização da economia fazem com que aumente consideravelmente a importância dos órgãos regulatórios. O certo é que o direito econômico na sociedade global tem importância nos órgãos regulatórios. Aliás, o certo é que o direito econômico na sociedade global tem crescido de importância e atua num cenário complexo. Considerando que o investidor, de um modo geral, preza e sente-se estimulado por regras claras e transparentes, tanto quanto possível, isso deverá ser também uma meta, para fins de incentivo e incremento do capital estrangeiro. Outro ponto a considerar é que a abertura do mercado externo não atua como freio a práticas anticompetitivas em todos os mercados internos, pois em muitas situações persistem custos elevados, de modo que a possibilidade de importar por pouca influência exerce nas atitudes comportamentais dos agentes econômicos internos. De se dizer ainda que o incremento da concorrência no país, pela necessária atuação da autoridade antitrust, se dizer a autoridade de defesa da concorrência, tem o condão de propiciar um melhor aproveitamento do cenário de integração dos mercados, pela simples razão que os agentes econômicos nacionais já se encontrariam em regime de ferrenha competição interna, o que os habilita, sobremodo, às intempéries da competição global. Continuando no próximo item aqui. O artigo 70 da Constituição Federal fala em fundamento e princípios da ordem econômica. Então, o artigo 70 da Constituição vai falar sobre fundamentos e princípios da ordem econômica. Há de se tomar o fundamento como a causa da ordem econômica, ligando-se, portanto, ao próprio objetivo por ela pretendido, enquanto que os princípios serão os elementos pelos quais aquela ordem se efetivará, ou seja, o ponto de partida para que esta efetivação, e que, portanto, não pode ser relegado. Fundamento, no sentido aristotélico, é tomado como uma causa no sentido de razão de ser. Já princípio
caracteriza o ponto de partida de um processo qualquer. Um exame das constituições brasileiras revela que elas foram dúbias e inseguras na adoção destes elementos, ora situados como fundamento, ora como princípios, como destaca Peluso, ministro César Peluso. Um inegável empirismo semântico faz com que os termos e princípios, termos fundamentais, né? Que está aqui a escrita aí houve um erro de digitação, mas repetindo aqui o Peluso. Um negável empirismo semântico faz com que os termos fundamentais e princípios, em seu uso jurídico, adquiram um sentido mal definido, sendo por vezes assemelhado. Esse próximo tópico aqui, fundamento, valorização do trabalho humano. O fundamento da valorização do trabalho humano. A valorização do trabalho humano e a livre iniciativa revelam que a Constituição de 1998 prevê uma sociedade brasileira capitalista moderna, na qual a conciliação e a composição entre os interesses dos titulares de capital e trabalho são necessidades a serem viabilizadas pela atuação do Estado. Anote-se, a valorização do trabalho humano encontra-se prevista como fundamento da República Federativa do Brasil. A valorização do trabalho humano, então, é o fundamento da República Federativa do Brasil, de acordo com o inciso 4º do parágrafo 1º da Constituição, do artigo 1º, inciso 4º do artigo 1º da Constituição. Fundamento da República Federativa do Brasil, esse você vai encontrar a valorização do trabalho humano como fundamento da ordem econômica e também como fundamento da ordem econômica, né? Não só como fundamento da República Federativa do Brasil, mas como fundamento da ordem econômica no caput do artigo 170. É com base na ordem social e como base da ordem social. Então ele vai ser fundamento da República Federativa do Brasil, fundamento da ordem econômica e base da ordem social, que está no artigo 193. Celso Ribeiro Bastos destaca que a Constituição refere-se à valorização do trabalho humano também no seu sentido material, qual seja, a de que o trabalho deve receber uma contrapartida monetária que o torne materialmente digno. Mas valorizar o trabalho humano diz respeito a situações em que haja também mais trabalho, busca do pleno emprego. Melhor trabalho e quando o trabalho não sofre tratamento antissonômico. Além disso, o trabalho humano e sua valorização encontram-se intimamente relacionados com a dignidade da pessoa humana, pois na medida que se valoriza aquele, está se valorizando a pessoa humana. Por isso, com razão, ensina José Afonso da Silva, abre aspas. Ensina José Afonso da Silva que a valorização do trabalho humano se sobrepõe aos demais princípios da ordem econômica. Ademais, deve-se levar em conta que, em razão do modelo econômico adotado, o capitalismo, o qual se caracteriza pela liberdade de iniciativa e pela divergência, a priori, dos interesses entre aqueles que detêm a mão de obra daqueles que são titulares dos meios de produção. Rebustece a necessidade de o trabalho seja valorizado e que ele seja assegurado, conforme o saudoso ministro Eros Grau disse, uma política nacional. Numa política racional, abre aspas, aqui um termo utilizado pelo saudoso ministro Eros Grau. Nessa política racional, além das normas protetivas do trabalho, artigo 6º da Constituição, né, que são os direitos sociais, né, as normas protetivas do trabalho, que estão inseridas na Constituição ali no artigo 6º, inclui-se a justa contraprestação monetária, capaz de assegurar ao trabalho condições mínimas de sobrevivência e dignidade. Aqui a gente vai entrar dentro da questão das normas programáticas, né? Fala-se que o salário mínimo tem que ter capacidade de garantir moradia, saúde,
alimentação, vestuário, enfim, mas que na prática a gente sabe que está bem longe disso, né? Mas como a gente via falando antes das normas programáticas são como normas que traçam uma meta, uma coisa que fica meio que como um objeto que futuramente, que durante o aperfeiçoamento do Estado, o aperfeiçoamento da economia nacional, se possa atingir. Nessa política racional, além das normas protetivas do trabalho, inclui-se a justa contraprestação monetária capaz de assegurar ao trabalhador condições mínimas de sobrevivência e dignidade. Tá vendo que não é só sobrevivência, é sobrevivência e dignidade. Essa é uma das razões pelo qual se justifica a proteção ao trabalho e aos direitos dos trabalhadores. E aqui a gente vê o fundamento no qual se criou no Brasil a Justiça do Trabalho, exatamente sobre esse fundamento. São as razões pelo qual se justifica a proteção do trabalho, não só a proteção do trabalho, como os direitos dos trabalhadores. E também porque a Constituição inclui a busca pelo pleno emprego. O que acontece nas nações mais bem desenvolvidas é uma situação mais plena do pleno emprego, mais consolidada do pleno emprego. Estudos dizem que, por exemplo, nós temos a necessidade de ter a justiça do trabalho ainda, porque os norte-americanos não têm justiça do trabalho, mas os norte-americanos vivem uma situação de pleno emprego bem mais consolidada do que a nossa economia. Uma economia mais forte, uma economia que tem a capacidade de remunerar bem aqueles que produzem, sem causar aí essa briga muito acentuada entre os que têm os meios de produção e aqueles que têm a mão de obra. E também porque a Constituição incluiu a busca pelo pleno emprego como um princípio da ordem econômica. Então, a busca pelo pleno emprego é um princípio da ordem econômica. Há de se reputar visões demasiadamente patrimonialistas na análise do trabalho. Valorizar o trabalho humano equivale a valorizar a pessoa humana. E o exercício de uma profissão pode e deve conduzir à realização de uma vocação do homem. Aí a gente continua agora no próximo vídeo, a exposição aqui do item 3, Ordem Constitucional Econômica, Princípios Gerais da Atividade Econômica. E aí, o próximo tópico aqui a gente vai falar sobre o mercado não pode prescindir das consequências da valorização do trabalho humano.